Por que se diz inteligente se o princípio inteligente não pensa? E o que significa intelectualizar a matéria? Seja bem-vindo para mais um vídeo do estudo do Livro dos Espíritos. Hoje vamos tentar responder essas e outras questões a partir da análise da pergunta 25 do Livro dos Espíritos. Na pergunta 25, Allan Kardec questiona o seguinte: o espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores o som da luz e o som o é do ar? Então aqui Allan Kardec quer saber, pergunta aos espíritos, se o espírito é algo independente da matéria ou se ele é uma propriedade, um atributo da matéria. E aí os espíritos respondem: são distintos um do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Ou seja, são coisas diferentes, são distintos uma da outra, mas que é necessária a união do espírito com a matéria para intelectualizar a matéria. E é isso que a gente vai tentar descobrir o que significa. Allan Kardec desdobra sua pergunta na letra A. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Ou seja, aqui ele perguntou antes se eram coisas diferentes. Hoje ele quer saber, agora ele quer saber se é necessária a união do espírito com a matéria, para que esse espírito possa se expressar. E nessa pergunta ele já esclarece também o seguinte: entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, a abstração feita das individualidades que por esse nome se designam. Então aqui Allan Kardec está esclarecendo que ele está se referindo, quando ele fala aqui em espírito, ele está se referindo ao princípio inteligente. Ele não está se referindo à individualidade inteligente dotada de razão, né? Porque a gente sabe que o espírito ele passa um longo período de evolução, que começa lá no reino mineral e vai até a eternidade, né? Só que até a fase do animal não se chama espírito, se chama princípio inteligente. No livro, ele escreve a palavra espírito como princípio inteligente. Quando ele está se referindo ao princípio inteligente, ele escreve com a letra E minúscula. Quando ele se refere ao espírito já dotado de razão, aquele que encarna no corpo humano, ele escreve com E maiúsculo. Então, ele faz já esse esclarecimento aqui na letra A. Então, Allan Kardec quer saber se é necessária a união do espírito, ou seja, do princípio inteligente com a matéria, para que ele possa se expressar. Os espíritos respondem: é necessária a vós outros, porque não tendes organização apta a perceber o espírito sem a matéria. A isto não são apropriados os vossos sentidos. Então aqui os espíritos estão dizendo que para a gente, né, no nosso atual estágio evolutivo, é necessária essa união, né? É necessário a gente entender que a gente precisa entender que é necessária essa união, porque nós não conseguimos imaginar, não conseguimos conceber o espírito sem a matéria. A gente não consegue entender um existindo sem o outro, né? É diferente do espírito. O espírito mesmo, ele pode se manifestar de diversas formas e pode ser percebido por quem tem essa capacidade de perceber, né, de se comunicar com os espíritos. Mas no caso do princípio inteligente, não tem como visualizar, ouvir, saber, porque ele ainda não é um espírito individualizado. Não temos a capacidade justamente por isso, ele não tem uma individualidade para que possa ser percebido fora da matéria, né? Então, nesse sentido, é que os espíritos dizem que essa união é necessária, né? Na questão 26, inclusive, ele pergunta: poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? E os espíritos respondem: pode-se, é fora de dúvida, pelo pensamento. Ou seja, podemos sim conceber o espírito sem a matéria, mas só pelo pensamento. Justamente pelo fato de que nós, né, por falta de um sentido físico para perceber, não temos essa competência para compreender, para perceber o espírito fora da matéria, né? Ou seja, para a gente, precisamos saber que o espírito e a matéria são coisas diferentes, são coisas distintas, só que a gente só consegue compreender os dois
enquanto estão unidos, né? O espírito com a matéria. No caso, o princípio inteligente, né? Com a matéria. Então, o que a gente precisa, primeiramente, analisar, né? Que a matéria, nesse caso, que Allan Kardec está falando, né? É a matéria tanto orgânica quanto inorgânica, né? Porque existem dois tipos de matéria. Existe a matéria inorgânica, que é, no caso, a matéria no reino mineral, a matéria inerte, sem vitalidade, e a matéria orgânica, que é essa matéria utilizada nas plantas, pelos animais, né, pelo ser humano. Então, essa matéria dos seres vivos, ela é chamada de matéria orgânica, justamente por ela ter algo que na matéria inorgânica não existe, que é a vitalidade. Também vamos estudar isso mais na frente. Só que aí vem aquela pergunta, né? Por que então se diz inteligente, se o princípio inteligente não pensa, não tem raciocínio? Né? Porque se ele ainda não adquiriu a razão, por que se chama ele de inteligente? Porque existe, o Espiritismo nos ensina, né, que se trata de uma inteligência rudimentar, é o princípio da inteligência. Nessas fases, principalmente na fase mineral, na fase vegetal, né, dos animais mais inferiores, existe mais reflexo, mais impulso do que propriamente uma inteligência, né? Inclusive, Leon Denis, no livro O Destino, o problema do destino, do ser, do destino e da dor, nesse livro ele fala que na planta a inteligência dormita, no animal sonha e só no homem desperta, né? Ou seja, ainda na fase vegetal, no reino vegetal, o espírito, a inteligência do espírito ainda está dormindo, digamos assim, né? No animal sonha, ou seja, já existe uma inteligência um pouco mais ativa, digamos assim. Mas só no homem é que realmente existe uma inteligência como a concebemos hoje, né? Com pensamento, com raciocínio, com livre-arbítrio. Então, como é que acontece, né, a intelectualização da matéria, né? Como é que isso acontece? Podemos imaginar o espírito, a inteligência, nesses demais reinos da natureza, né, no mineral, vegetal e animal, podemos entender que o espírito, o princípio inteligente aí, ele está modificando a matéria, né? Ele está realizando certos ajustes, certas modificações estruturais na matéria, que vão permitindo a esse princípio inteligente melhor se expressar, melhor expressar a sua inteligência, a sua capacidade, né? Melhor se expandir e evoluir. Então, na verdade, é um ciclo, né, que não tem fim, porque a partir do momento que o espírito ele desenvolve a matéria permite a ele uma melhor expansão da sua inteligência, e assim, com a inteligência mais desenvolvida, mais evoluída, ele tem condições de melhorar ainda mais aquela matéria. Então, é mais ou menos assim que acontece. E assim, esse espírito inteligente vai conseguindo toda essa evolução, né? Vai proporcionando essa evolução a partir da matéria, que é o seu instrumento, né? Do qual ele se serve para se expressar, para evoluir. E essa matéria, cada vez mais, ao longo de bilhões e milhões de anos, que foi evoluindo, né? Os seres vivos, por exemplo, surgiram a partir de um protozoário, mas durante todo esse estágio evolutivo, ela foi gerando cada vez mais espécies, melhorando as espécies e se adaptando cada vez melhor ao ambiente. Então veja como a própria questão de adaptação ao ambiente reflete uma inteligência, reflete uma mente por trás, né, dessa adaptabilidade, né? O automatismo celular, o automatismo dos tecidos celulares que vão criando os órgãos, vão fazendo os órgãos trabalhar de maneira cada vez mais coordenada e perfeita, né? Tudo favorecendo a evolução dos corpos e da matéria, né? André Luiz, no seu livro Evolução em Dois Mundos, ele fala que o espírito inteligente, ele, ao longo da força atrativa, da força de atração no mineral, da sensação das plantas
E do instinto do animal, a partir de toda essa evolução, esse período, né, ele vai desenvolvendo a sua organização, sua sensibilidade, sua inteligência. Né? Inclusive tem um experimento que o André Luiz cita nesse livro, que os cientistas retiravam um pedaço de tecido de um determinado órgão, de alguns órgãos, e colocavam ele num meio de cultura, um tipo de soro, e ficavam observando durante um tempo. E eles perceberam que fora do corpo, esses tecidos, que são um conjunto de células, elas vão se desagregando, vão se separando, e as células separadas se comportam de forma individualizada, como amebas. Né? Elas perdem a sua função, perdem a sua característica de célula especializada e se comporta de uma maneira mais egoísta, digamos assim, né? De forma individualizada. Então, aí a gente percebe como a mente é importante, né, sobre a matéria. Como a matéria intelectualizada funciona, porque sem esse comando da mente, a célula se comporta diferente, se comporta de uma maneira mais isolada, mecânica, enquanto que sob o comando da mente ela se especializa, ela forma órgãos, ela trabalham todas juntas, né, atendendo a um propósito. Então esse é um exemplo, né? Só que existe outro aspecto da intelectualização da matéria que precisamos considerar, né? No próprio livro, esse livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, ele explica que o princípio inteligente, durante esse período de evolução, até no reino mineral, vegetal e animal, ele está construindo o seu perispírito. O perispírito, vamos estudar melhor mais na frente, mas ele é um corpo mais sutil. Ele é um corpo semimaterial, mas ele ainda está no âmbito da matéria. Ele é um corpo sutil que reveste o espírito. Porque o espírito, propriamente dito, ele não tem forma. O que dá a forma a ele é esse perispírito. Essa forma fluídica que reveste o espírito, que vai sendo construída ao longo da evolução do princípio inteligente, junto com ele. Né? E esse envoltório fluídico, esse envoltório sutil, que acompanha o espírito depois da morte. E uma das características desse perispírito é a plasticidade, que é a capacidade de se modificar de acordo com a vontade, de acordo com a ação da mente espiritual. Né? Ele é um instrumento que liga o espírito ao corpo, né? Ele armazena nossas lembranças e ele reflete a mente. Ele reflete a mente espiritual, ele é um espelho, um reflexo da mente e transmite todo o arcabouço mental para o próprio corpo. Então veja como é importante, né, o perispírito, como ele em si é um ótimo exemplo, talvez o melhor exemplo de matéria que nós temos atualmente, de matéria intelectualizada, né, o perispírito. Então, a intelectualização da matéria, devemos compreender que é essa expressão da vontade e da ação do espírito. Né? Ela reflete essa vontade, essa ação do espírito. A matéria intelectualizada é essa expressão de uma inteligência. Né? Porque a matéria em si não pensa. Sem a atuação, sem a união com o espírito, não gera pensamento, não cria. Né? Toda a criação, a potencialidade de criação da matéria está justamente na união com o espírito, com a inteligência. Né? Então, através dessa união, através de todo esse trabalho do espírito, ele vai se desenvolvendo, né? E se tornando um ser cada vez mais capaz de colaborar com Deus, né? Colaborar na obra divina como co-criadores. Então, é isso que temos para hoje. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode deixar nos comentários, que vamos tentando responder na medida do possível. No próximo vídeo, vamos falar melhor sobre matéria e espírito, os dois elementos constitutivos do universo. Espero todos até mais tarde. Até lá.